A reprise do painel debate sempre às 20 horas e depois, na sequência do programa JB, às 22 horas, o nosso painel regional também com entrevistas, discussões importantes sobre a Baixada Santista e sobre o Brasil. Nessa edição a gente vai discutir, vai debater muito turismo aqui na cidade de Santos e discutir também o evento realizado hoje pela manhã no Teatro Guarani sobre a Copa do Mundo, mais especificamente sobre a situação dos municípios paulistas envolvidos na Copa, e Santos é um desses municípios, como Guarujá também, praticamente certo. Com prazer a gente recebe aqui o secretário de Turismo de Santos, Luiz Guimarães. Tudo bem? Prazer recebê-lo, secretário. Tudo bem, Edgar. Olá, Cirna, Rogério. Prazer estar aqui. Nosso Iberê Cirna, professor de marketing político, mais uma vez participa também, colabora conosco aqui no painel Debates. Tudo bem, Iberê? Tudo bem, é um prazer estar na companhia de vocês. E o nosso advogado, nosso comentarista tradicional aqui no painel Debates, nosso Manuel Rogério, mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, Rogério? Boa tarde. Tudo bem, muito boa tarde, Boturão, ao Luiz Guimarães, ao Iberê e aos nossos telespectadores. Muito bem. Lembrando sempre que a gente tem à sua disposição o nosso telefone, o 3017 9110, canal aberto, livre para você entrar em contato conosco, espaço absolutamente democrático, você questiona os nossos convidados, opina a respeito dos assuntos, enfim, fica sempre à vontade com a gente aqui. Pelo Facebook você compartilha conosco também, facebook.com/painel regional. E pelo site da TV Santa Cecília você confere online o que está sendo discutido, o que está sendo debatido aqui no programa, clicando lá no ícone painel regional. Programa encerrado, você confere o painel debates pelo YouTube, revê os melhores trechos ou o programa por inteiro, se você achar assim necessário, tá certo? A gente na abertura destaca sempre os parceiros aqui do dia a dia do nosso painel regional Debates, como o DL, o Diário do Litoral, que circula aqui pela região da Baixada Santista nesta sexta-feira com essa manchete: São Vicente perde 7 milhões do DAD, tá certo? Essa é a manchete do DL, recursos destinados a biquinha, Cine 3D e ruas de interesse turístico. Então, a gente passa aqui ao Luiz Guimarães, uma edição que na sequência lá vai ao Iberê e na ponta também o Manuel Rogério recebe essa edição do DL, Diário do Litoral. E a gente aproveita também aqui para destacar do mesmo grupo de comunicação do DL, o Gazeta de São Paulo. Gazeta circula por mais de 250 cidades de todo o estado, Vale do Ribeira e capital paulista especialmente. Rolezinho não é problema da polícia. Isto é a afirmação do governador Alckmin, que ainda afirmou que a polícia militar só será acionada em caso de tumulto nos shoppings, tá certo? Luiz Guimarães também recebe aqui essa edição, o Iberê e o Rogério ganham aí cada um exemplar do Gazeta de São Paulo. Bom, como eu disse na abertura, vamos discutir muito turismo, a participação dos nossos municípios na Copa do Mundo, especialmente a cidade de Santos, que vai receber duas seleções, México e Costa Rica. E para engrossar esse debate, essa preparação toda, houve na manhã desta sexta-feira, no Teatro Guarani, na área central, região central de Santos, um evento, não sei se dá para a gente pegar aqui na câmera, esse é um livreto que estava sendo distribuído lá, com relação a esse evento realizado hoje lá no Guarani, GO, essa era o título do evento, e Guia de Orientação Local, nos municípios paulistas na Copa do Mundo, FIFA Brasil 2014. O que é que se tratou basicamente o evento, Queria que o Luiz fizesse aí um breve resumo do que foi discutido e debatido por lá, o que de importante fica aí para a cidade, que continua em ritmo acelerado aí, se preparando para a Copa, para receber as duas seleções e os turistas que vêm para cá, Luiz? Edgar, esse evento de hoje foi o lançamento regional do Guia de Orientação Local, como você já apresentou, que é uma publicação do governo do estado, através do Comitê Paulista da Copa, e que visa orientar as pessoas aí interessadas sobre as questões relacionadas à Copa. Que tipo de questões? Se pode ou se não pode usar um símbolo da Copa ou da FIFA, como deve ser feita essa aplicação, se pode ou se não pode haver exibição pública, transmissão de jogos em ambiente público, quais as condições para isso. Quer dizer, uma orientação geral que eu acho que interessa, informações que interessam muito
ao pequeno comerciante, ao dono de restaurante, ao organizador de eventos, às prefeituras da região. E foi isso que a Raquel Verdenati, a coordenadora do Comitê Paulista, veio fazer hoje, que é a entrega desse material para toda a região da Baixada Santista. Perfeito. E o que é que esse evento aí traz aí de novidades aí, e esse livreto aqui, nessas orientações, trazem novidade aqui, e o que poderão ser seguidos aí pelos municípios, pelas prefeituras, pelas secretarias de turismo, esportes... Enfim. Então, Edgar, aí o fato mais assim interessante é que eu que lido com esse assunto aí diariamente já há um bom tempo, eu sinto que agora a Copa começou. Esse evento hoje ele estava muito cheio, está claro que a população como um todo está ligada na questão da Copa, está interessada, está motivada, está procurando entender como que pode se inserir nesse contexto, né? Tem algumas questões que são importantes, por exemplo, a questão da exibição pública. De início, a FIFA havia vetado qualquer tipo de transmissão dos jogos em ambientes públicos, restringindo... Ambientes públicos seria o quê? Telões, essas coisas? É um evento numa praça, um evento num restaurante. De início, você não podia nada. Quem tem o direito de transmissão aí das imagens é a Globo, né? Mas já há alguns meses essa questão foi revista. Então hoje é possível sim, qualquer cidade, ou qualquer estabelecimento, ou qualquer entidade fazer um evento, um festival, uma festa, ou transmitir os jogos no seu salão. Claro que dentro de determinadas condições, né? Então, por exemplo, se uma prefeitura ela quiser colocar um telão numa praça e transmitir os jogos, pode sem problema algum. Agora, se for, por exemplo, um restaurante que queira transmitir os jogos e que cobre ingresso, cobre couvert, aí o restaurante tem que preencher um formulário, mandar para a FIFA e para a Globo, aí ela vai recolher uma taxa, que não é nada absurdo, e fica autorizada a fazer essa transmissão. Outras questões importantes, por exemplo, e que são para nós incômodas, é essa questão de uso da marca, né? Na verdade, a Copa do Mundo é um evento privado, de uma entidade privada, que tem o direito de propriedade sobre tudo quanto é marca relacionada à Copa do Mundo. Então, ninguém pode fazer nenhuma atividade comercial, seja um material impresso, seja um evento, um banner, utilizando o nome FIFA, utilizando o nome Copa do Mundo, utilizando o nome Copa, utilizando o nome Brasil 2014, ou qualquer adereço ou qualquer slogan que esteja sendo utilizado oficialmente pela FIFA. Iberê, Rogério, o secretário está aqui à nossa disposição. Eu estava ouvindo aqui o Luiz, a gente sabe, eu acho que fica uma coisa muito clara para mim, isso aí é um evento particular, né, secretário? Isso é um evento que tem dono, que ganha dinheiro, que cobra toda a utilização da sua marca, que proíbe aqui, proíbe ali. Só fica uma dúvida, por que, o Rogério pode me responder isso, por que o governo brasileiro colocou dinheiro num evento que tem dono? Essa coisa também ficou meio preocupante. Eu não sei se na área jurídica tem alguma explicação, entendeu, Rogério? Se para que eu passe na minha televisão, no meu botequinho lá na cidade interior, eu tenho que mandar um ofício para a Globo, para a FIFA, pedir, você me autoriza, tá tudo bem. Eu entendo e concordo que aquilo é de uma entidade privada, é dele, é registrado, ele tem direito a tudo, a imagem e assim por diante. E eu pergunto, nessa história toda, por que é que nós colocamos alguns milhões de dólares aí para fazer estádio, para ajudar, não sei o quê? Se é privado, por que eles não fizeram sozinhos? O Rogério pode ver. Na área jurídica, viu, Rogério? Tem alguma... Sobre a área jurídica, o Iberê, aquilo que não é legal, você pode tornar legal. Ou seja, você não tem no ordenamento jurídico nada a esse respeito. Via de regra,
o que é privado, você tem essa distinção de direito público e direito privado. O que é privado, tem interesse específico, tem uma atividade lucrativa. E o que é público é aquilo que interessa a toda uma coletividade. É claro que às vezes essas coisas se confundem com o problema da Copa. E quando eu falo que aquilo que não é legal você pode tornar legal, foi o que aconteceu com a Lei Geral da Copa, que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Agora, o que o poder público, nesse caso específico da Copa, se apresentou mais, se envolveu mais em relação a isso, por quê? A ideia é até boa, a ideia é que toda a infraestrutura que um país precisa, ele já aproveita aquele evento, toda aquela comoção nacional e já antecipa as obras, que é obras que nós mesmos precisamos, que é obras de malha viária, que é obras nos nossos aeroportos, e se espera o quê? Que todo esse investimento fique para a gente, e que a gente faça bom proveito dele, e que ele não tenha sido em excesso, como aconteceu na Copa da Espanha, por exemplo, que depois Barcelona ficou abandonado. E depois... Já há um furo aí, né? Nesse então... discurso que você está fazendo aí, já há um furo, claro, que a gente esperava realmente, né, que houvesse investimentos em infraestrutura, portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, energia, distribuição de energia. E você acha que houve, Manuel Rogério? Então, realmente não houve, pelo discurso. Hoje mesmo pela manhã eu estava assistindo o jornal, as obras de energia, segundo o ministro, está tudo em andamento, que vai estar tudo pronto para a Copa. Eu acho que o dia fatídico, uns dias antes ao início da Copa, aí nós vamos saber se realmente o Brasil consegue se preparar para um evento. E quando a gente fala Brasil, o Brasil é uma marca, é um país, então a gente tem que fazer um evento a nível mundial e um evento a nível de Copa do Mundo, que é um evento famoso, o Brasil tem que se apresentar bem e tem que mostrar que é eficiente, porque é o nome Brasil que está se apresentando lá fora. Agora, a gente tem muita deficiência de serviço público no âmbito municipal, no âmbito federal e no âmbito estadual. Eu vou falar agora mais no âmbito federal, por quê? Nós estamos tratando de Copa, nós vamos receber muitas pessoas de fora. Nós tivemos uma reportagem da Isto É, que fala do excesso de gasto que há nas embaixadas no exterior. E esse excesso de gasto, na verdade, é mais com festas na casa dos embaixadores, na casa oficial dos embaixadores. E que, além de festas, eles não cumprem nenhuma outra função especial. Quando as pessoas realmente que estão no exterior e precisam da embaixada, não são recepcionadas com cordialidade e também não são atendidas a contento. O que acontece? Eu acho que as embaixadas teriam que se envolver mais nesse assunto da Copa, trazendo informações ao país de como são os torcedores de cada país, de como que eles se portam, o que eles gostam, e fazer interagir nisso aí para que o Brasil realmente se apresente como um país que saiba fazer um evento de grande porte e que seja um país de serviço público eficiente. Eu acho que eu não vou falar mais, porque depois eu quero falar mais da deficiência de serviço público, quero falar da Anvisa. Eu quero que tu me dê um espaço para isso. Deixa eu só complementar aqui a minha... Vamos estar acelerado hoje. Deixa eu complementar aqui. Provoca ele. Eu tô assim, eu acho que... Eu quero deixar de público isso. Dizer o seguinte, que a cidade de Santos, e aqui, ao meu lado, o secretário de Turismo, sob orientação até do prefeito, fez a sua parte na Copa. Veja bem. Está fazendo, né? Então ele correu atrás, arrumou... O Luiz Guimarães tem acompanhado isso desde o início, esse processo da Copa. O que eu me refiro sempre às decisões da FIFA, né? Isto pode, isto não pode. A FIFA acaba sendo meu sócio. Porque esse dinheiro que o governo joga não sei aonde, para fazer o estádio no meio do mato, procura, esse dinheiro é nosso, o senhor que está assistindo aí está pagando isso aí. O senhor é sócio da FIFA. Só que aí quando o senhor quer fazer no seu boteco uma festa lá para mostrar, aí não, aí tem que pedir para a FIFA. Essa coisa para mim parece um pouco complicado. Ninguém é contra a Copa. Ninguém. Absolutamente ninguém. Mas há que ter uma explicação um pouquinho mais clara de como é que nós somos sócios e só um impõe condições. Isso é que eu não concordo.
Luiz, como é que está a sua expectativa? Não, saindo um pouquinho aqui da cidade, você viaja bastante, conhece uma série de lugares importantes pelo Brasil afora, enfim, no exterior também, né? Com relação a isso, nós estamos dizendo aqui, a gente tinha uma expectativa de que deixaríamos um legado, ficaria um legado importante para o país pós-Copa do Mundo. O Rogério fez aí a avaliação jurídica da coisa, né, da mistura do público com o privado, que nunca deveria acontecer, mas sempre acontece no Brasil. E parece que pouco se investiu em portos, pouco se investiu em aeroportos, essa questão de distribuição de energia continua complicada. Enfim, com a avaliação sua, que você está bem entrosado com esse tema, eu sei que para a Copa do Mundo você está otimista, né? Eu também estou, acho que as coisas vão acontecer e vão transcorrer bem. Mas e o pós, né? O que vai ficar importante para o país, para depois a gente voltar novamente aqui a discutir a questão mais então, nossa? Eu vou lhe dizer como eu vejo essa questão. Eu acho que nós temos, isso é evidente, um hiato aí entre o que se pretendeu fazer e efetivamente o que estará concluído por ocasião da Copa. Eu acho que o Rogério tem razão quando ele diz que, na verdade, a Copa é um grande pretexto para que essas questões de infraestrutura sejam realizadas para benefício do próprio brasileiro. Isso é verdade. O grosso do investimento foi feito na infraestrutura, né? Agora, nós temos aí um problema brasileiro tradicional, que é do atraso, da demora, das pendengas, dessas coisas todas, né? E várias obras, elas não vão estar concluídas a tempo, da forma como se planejou. Outras, sim, né? Os principais aeroportos estão todos sendo ampliados, isso é muito importante. Agora, há questões pontuais realmente de atraso. Eu acho que a gente não precisa ir longe para entender isso. PAC Copa, do governo federal, no Porto de Santos, que era o realinhamento daquele trecho do cais para que os grandes transatlânticos pudessem parar em linha de 5 a 6 navios em frente ao terminal de passageiros. Não aconteceu nada, né? Não, aconteceu, a obra foi iniciada, mas vai estar pela metade por ocasião da Copa. Ou seja, o trecho que foi feito, que está sendo concluído, é a parte que vai beneficiar diretamente a movimentação de cargas, né? E a parte que nos interessaria, que foi o que gerou a motivação do investimento pelo PAC Copa, que era dos transatlânticos, isso daí não vamos ter esse benefício. E o MSC Divina, por exemplo, que é um navio de 333 metros de comprimento, vai ter que, mais uma vez, aportar lá em torno lá do Armazém 32. Isso é um exemplo realmente desse ato aí. Agora, eu queria fazer um comentário um pouco diferente, sabe, Cirna? A Copa é um produto, como todo mega evento é um produto. E é um produto que tem um dono sempre, né? E que interessam ou não interessam para qualquer pessoa ou para qualquer país, né? A Copa é um exemplo, é um evento privado, muito disputado por inúmeros países, né, que pagam por isso, pagam para isso, por causa dos benefícios econômicos, inclusive, que o país tem com isso, né? O que o Brasil vai ganhar com o turismo, não só em termos de visibilidade, mas de ingresso de divisas, né? Foi essa análise aí que certamente o governo federal do Brasil fez quando se candidatou e fechou negócio com a FIFA para a Copa do Mundo. Há muitos outros eventos que acontecem da mesma forma. Aqui em Santos mesmo, volta e meia, nós recebemos propostas. Olha, a regata não sei das quantas, que é internacional, mas precisamos viabilizar aí R$1 milhão para fazer essa regata em Santos. Ou o campeonato de natação, não sei das quantas. Sabe, a questão toda é a seguinte: se interessa para o poder público bancar, comprar, participar desse negócio, porque vai trazer benefícios para a cidade, ou não interessa, né? Eu acho particularmente que no caso da Copa do Mundo, acho que foi de muito interesse para o Brasil, e com todos os percalços, todo esse problema de atraso de obras e de infraestrutura e tal, eu acho que nós todos vamos sair felizes com o resultado que isso teve para o país.
Lembrando que ainda em termos de turismo, nós vivemos aí um atraso danado, né? Ainda recebemos um número ínfimo, né, de turistas, ainda comparado a países, por exemplo, como a Argentina, por exemplo, né? Continua atraindo, apesar de todas as dificuldades, toda a crise que passa a Argentina, eternas crises que se sucedem na Argentina, ainda vivemos aí um período que não conseguimos nos equiparar aos argentinos em termos de atração turística. A Áustria, que é um país pequeno do tamanho de Pernambuco, recebe 30 milhões de turistas por ano, né? E o Brasil recebe 6 milhões, né, com essa imensidão toda. Agora, também você tem que fazer alguns descontos. 6 milhões, você não pode esquecer que o turista de lazer, ele se concentra em grande parte, talvez 50% desse turista vai para o Rio de Janeiro, né? Continua indo ao Rio de Janeiro. É verdade. Agora, tem uma questão aí também que é interessante, sabe? Eu acabei de falar assim, a Áustria recebe 30 milhões de turistas por ano. Mas se você for ver, grande parte desses 30 milhões são da Alemanha, sim, que é vizinho, próximos, da Itália, que é vizinho, da República Tcheca. Que, sabe? Se nós incluíssemos na nossa conta os pernambucanos que viajam para Minas Gerais, os mineiros que viajam para Bahia, os baianos que viajam para São Paulo, aí engrossaria são distâncias equivalentes, aí né? Nós teríamos aí um movimento realmente muito maior. Muito bem. Vamos para o intervalo, mas antes sempre uma mensagem importante da Prefeitura de Santos para você com relação às inscrições para o Prêmio Irmã Dolores de concurso fotográfico, que vão até o dia 31. Existe tempo ainda para participar do Prêmio Irmã Dolores, do concurso fotográfico Um Olhar para a Comunidade. Inscrições até 31 de janeiro. Iniciativas integram o programa Heróis da Comunidade. No intuito de valorizar ações da cidadania, o Irmã Dolores, fruto de parceria entre a Prefeitura e a Mitra Diocesana de Santos, conta com 3 categorias. Categoria Herói, categoria Mídia e também a Universitária. Os interessados devem enviar aí os seus documentos, não é? E arquivos anexos em PDF para o e-mail premioirmandolores.santos.sp.gov.br. Já Um Olhar para a Comunidade, profissionais e amadores devem ir até as regionais dos Morros, também da Zona Noroeste ou área continental. Os menores de 18 anos precisam de autorização. Você obtém mais informações no site da Prefeitura, www.santos.sp.gov.br. Vamos agora para o intervalo e rapidinho a gente volta aqui com o painel Debates. Estamos voltando, este é o segundo bloco do nosso painel regional Debates, que com prazer recebe o secretário de Turismo aqui de Santos, secretário Luiz Guimarães, também o professor de Marketing Político Iberê Cirna e o nosso advogado e comentarista Manuel Rogério, tá certo? O telefone segue sempre aberto aí para você entrar em contato conosco, participar com a gente, com as suas perguntas, com os comentários e com as opiniões a respeito do que está sendo discutido e debatido aqui. Estamos falando sobre a participação da cidade na Copa do Mundo, a partir do evento realizado nesta manhã de sexta-feira no Teatro Guarani, na área central de Santos, na região central da cidade, o evento GOL, Guia de Orientação Local. E uma das comemorações, estamos quase entrando, né? A partir da segunda-feira entramos na semana do aniversário da cidade, né? Da cidade de Santos, aniversariando no próximo dia 26, que é um domingo, né? Domingo, será o outro domingo, né? E nesse domingo teremos até um jogo comemorativo aqui em Santos envolvendo a seleção brasileira sub-21 e a do México, né, o Luiz Guimarães? É isso? Edgar, domingo, dia 26, às 17 horas, na Vila Belmiro, nós teremos um amistoso internacional da seleção sub-21 do Brasil com a seleção sub-21 do México. Será uma grande partida. São duas equipes muito boas, muito sérias, muito respeitadas e promete ser realmente um clássico esse jogo. E há alguns aspectos aí bastante interessantes que eu gostaria de ressaltar. Em primeiro lugar, tanto uma equipe como a outra estão dando o start aqui na Vila Belmiro, a fase já de preparação para a Copa de 2016. Né? Esses jogadores, tanto do Brasil como do México, são todos jovens, mas que já atuam em times profissionais, todos eles já atuam em times profissionais, e serão aí os futuros Neymars da vida. Opa, peraí. 2016 eles estão... Não, há jogadores... Guardadas realmente, as devidas proporções, né? Não, são as revelações, né, possíveis que nós teremos aí para daqui a 2, 3 anos, né? Mas são todos já reconhecidos no mercado profissional. E a equipe, por exemplo, o México tem um trabalho de base bastante sério,
bastante importante. Eles até às vezes brincam, dizem que eles sabem lidar melhor com as bases do que com o profissional, né, por causa das dificuldades que tiveram em 2013. Mas são jogadores muito valorosos. E da mesma forma o Brasil. O Galo, o Alexandre Galo, nosso amigo santista, ele está fazendo um trabalho muito bom, não só com a Sub-21, mas com todas as equipes de base. E é hoje o principal conselheiro aí do Filipão. E foi o Galo que deu início a essas tratativas. Nós tivemos a ideia de promover esse jogo no dia 26, dia do aniversário da cidade, assim, para dar um start no esforço municipal, já agora de reta final para a Copa. Né? Na medida em que nós conquistamos o México, nós entendemos que seria uma oportunidade de estarmos já aproximando os dois países, né? E aproximando a cidade de Santos do público mexicano. Esse jogo terá muita repercussão lá no México, sem dúvida nenhuma. Diga-se de passagem, o mexicano ele gosta ainda mais de futebol do que o próprio brasileiro. E é uma oportunidade de nós estarmos mostrando para a Federação Mexicana, para o cidadão mexicano, a hospitalidade, a capacidade de bem receber do santista. Então, eu entendo que é muito oportuno esse evento. E gostaria de convidar a todos para essa partida. É um jogo de entrada franca, não custa nada. É uma parceria da Prefeitura com o Santos Futebol Clube e apoio de várias empresas aí da cidade. E a entrada é gratuita. Agora, é importante por uma questão de organização que todo mundo retire o seu ingresso. Esse ingresso ele será disponibilizado a partir de segunda-feira em 15 pontos diferentes da cidade, né? Como, por exemplo, o Aquário, o Orquidário, os postos de informação turística, o Rebouças, o M. Nascimento, o Dali Coutinho. Então, em vários pontos da cidade, Teatro Municipal, você poderá retirar o seu ingresso. Serão distribuídos até dois ingressos por pessoa. Muito bem. Não sei se o Iberê e o Rogério têm alguma questão a levantar sobre esse interessante, até louvável esses esforços aí feitos pela Prefeitura, através da Secretaria de Turismo, de mostrar a cara do santista em relação à receptividade ao mexicano, ao costarriquenho. Quer dizer, que esta é a cara do santista, que nós temos muito essa tendência de bem receber. Eu acho muito interessante essas alternativas que a Secretaria tem criado, Luiz, quanto a jogo de futebol, jogo de taco, bolinha de gude, não importa. Nós estamos aí mostrando de alguma forma que sabemos receber, principalmente na hora do esporte. E é interessante também, se me permitem, que será uma oportunidade também de estarmos treinando. Né? Se vamos receber duas seleções profissionais daqui a alguns meses, com a seleção brasileira e a mexicana na cidade, cada uma hospedada num hotel, toda a questão da logística e tudo mais, né, estará sendo treinado nessa oportunidade. Já está definindo onde vai ficar o México e onde vai ficar a Costa Rica? A seleção do México vai ficar hospedada no Parque Balneário Hotel. O hotel estará exclusivamente destinado aos mexicanos, por acerto entre o hotel e a MET, que é a empresa operadora da parte de hospedagem para a FIFA. E a seleção da Costa Rica estará hospedada no Mendes Plaza. Também no Gonzaga. Também no Gonzaga. E ambas vão treinar no CT do Santos, é isso? Não. Não. O México treinará no CT, Rei Pelé, e a Costa Rica treinará na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro? Na Vila Belmiro. Legal. Muito bem. Manuel Rogério, pois não? Queremos ouvi-lo. Futebol... Não é muito a sua praia? Não é muito a minha praia. Ainda mais quando a gente estava falando aqui de serviços públicos. Eu também comungo com o Iberê. Acho que a Prefeitura tem que fazer a sua parte. Acho que a função da Secretaria de Turismo é isso mesmo, é incentivar o turismo em Santos, é mostrar a receptividade, até porque quando a gente vai em outros países, a gente quer ser bem recebido e quer ter esse tipo de opções. Geralmente você vai às vezes num lugar e você não conhece todas as opções. E quando o poder público investe nisso, dá mais opção ao turista,
isso é claro que a cidade sairá beneficiada com isso. Afinal, se vai ter mais turistas, vai gerar mais riqueza no município e assim por diante. O que eu estou aqui preocupado, doutorão, que nós falamos aqui em Copa do Mundo, nós falamos em vários investimentos públicos, do setor público, do setor privado, e mesmo com todos esses investimentos, e mesmo ainda a gente já prestes a sediar uma Olimpíada, o nosso crescimento, a estimativa de crescimento do país, estimativa econômica, é pífia, é muito baixa. É baixa mesmo. Então, eu fico preocupada em relação à nossa economia num todo. Se mesmo com todas essas expectativas de geração de riqueza, de circulação de dinheiro, a nossa economia ainda tem uma expectativa baixa, é porque algum problema o Brasil está enfrentando e certamente esse problema, cada um de vocês, telespectadores, sentirão no seu bolso. Pois é, a infraestrutura da cidade está sendo preparada, né, Luiz? E faz parte de todo esse preparativo. Vamos perguntar de novo aqui para o Luiz Guimarães, né? A questão do Museu Pelé. O Museu Pelé deverá se transformar num dos cartões postais aqui da cidade a partir do momento que esteja pronto, né? Todos nós, quando houve o lançamento do Museu Pelé, fizeram lá a cápsula lá na fundação e tal. Pelo menos eu imaginava que em novembro, dezembro de 2013, nós teríamos a inauguração do Museu Pelé para entrar em 14 com o museu já pronto, inaugurado. Qualquer problema aqui ou ali que houvesse poderia ser corrigido da melhor maneira possível. E lá para março ou abril ele estaria totalmente pronto, né, à disposição dos turistas, sejam eles internacionais, sejam eles turistas próximos, enfim, que quisessem visitar, como eu disse, esse futuro cartão postal aqui da cidade. Nada disso aconteceu, né, e estamos todos aqui numa torcida danada para que o Museu Pelé realmente fique pronto no prazo e que dê para os turistas que vêm para a Copa do Mundo aproveitarem o Museu Pelé e conhecerem o Museu Pelé e deixarem aí, como colocou o Rogério há pouco, né, um quinhão a mais aqui na cidade, que é muito importante para os hotéis, para o comércio, enfim. Como é que estão as obras do Museu Pelé neste momento? Olha, diga, elas estão indo muito bem. Eu acompanho diariamente as obras do Museu Pelé, até porque o meu escritório, a Secretaria de Turismo, fica em frente ao Museu Pelé. Então eu, quando chego lá já logo de manhã cedo, eu já dou uma olhada e vejo a movimentação, né? E sei quando está mais acelerado ou menos acelerado. Eu diria para você que nas últimas semanas o trabalho lá está muito intenso, né? Há mais de 100 operários trabalhando nas diversas frentes. Eu acredito que 85%, quase 90% da obra em si já esteja concluído, né? Todos poderão perceber agora, nas próximas 2, 3 semanas, essa mudança, né? É que eles estão deixando para fazer a pintura externa mais para o final, né? Mas já está bem avançado. E agora estamos entrando numa fase decisiva, que é a fase das instalações para a museologia, né? O que ocorreu de fato todo mundo já sabe. Chegamos num momento aí em que realmente, não, pelo cronograma e pelo ingresso de recursos, não seria possível concluir o museu. Houve aí um esforço incrível do prefeito Paulo Alexandre e do governo como um todo. Corremos atrás do governo do estado, do governo federal. Graças a Deus todos se sensibilizaram, porque reconheceram o interesse e a importância do Museu Pelé para o Brasil. O governo do estado aportou recursos, o governo federal está aportando recursos, e todo o nosso trabalho agora foi instituída aí uma comissão ampla do governo que diariamente controla planilhas, controla cronograma, controla uma série de coisas. Há uma série imensa de licitações já preparadas para serem postas na rua, tão logo agora nos próximos dias seja assinado o convênio com o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, que vai repassar 9.800.000 para a Prefeitura. E eu quero crer, o nosso esforço é esse, é para estarmos com o Museu Pelé aberto entre o final de maio e os primeiros dias de junho. Em cima do laço. Em cima do laço. Agora, Thaí Berê, você que questionou essa coisa do público misturado com o privado, o Museu Pelé é exemplo prático disso. É uma atividade privada, quem vai lucrar
não é o setor público, mas o setor público encampou, tanto nos 3 níveis da federação, ele encampou o investimento nisso, porque Pelé é uma marca do Brasil, é uma marca mundial, é uma marca que tem fama, que leva o nome do Brasil junto. Eu acho muito importante o Museu Pelé estar pronto para a Copa, porque ele é feito para quem? Para os amantes do futebol. E os amantes do futebol, estando aqui para uma Copa, com certeza, seja a dimensão de distância que tiver, vai querer ver a cidade de Santos. E isso vai ser muito importante para a cidade de Santos, porque você, quando vai a outro país e tem algum ponto específico importante para você visitar, você faz um esforço e vai visitar, porque você tem na sua cabeça, eu não sei se eu vou voltar aqui, então eu quero visitar para ficar na minha história. Quando eu viajei, eu visitei tal e tal lugar. É igual você vai na Itália, você quer ir em Roma e pelo menos olhar para o Coliseu. É mais ou menos por aí. Ou ir até o Vaticano. Olha, só para lembrar, bem observado pelo Rogério, só o Museu do Barça, em Barcelona, recebe 1 milhão de visitantes por ano. Aqui do lado, Boca Júnior, quem já não... Acho que eu tô... Boca. Eu conheci. Lá, Bamboneira. Olha, deixa eu só colocar só para eu também não fugir, o próprio Memorial das Conquistas do Santos, não Sem estou querendo dúvida. comparar com o Museu do Barcelona, não é? Mas o Memorial das Conquistas do Santos foi uma ideia muito positiva, não é? Ele é muito bem feito, muito bonito, muito bem organizado, né? E recebe também um número enorme de turistas, poderia receber muito mais, mas recebe também um número enorme de turistas. Diga, as pessoas, em geral, não percebem o volume de turistas que circulam hoje pela cidade de Santos. Eu tenho ido frequentemente à Vila Belmiro por conta desses assuntos de Copa, e eu mesmo, secretário de turismo da cidade, às vezes me surpreendo. Eu estava lá num sábado, na vila, acompanhando um grupo da Costa Rica, e a cada 5 minutos chegava um grupo de turistas com guia, né, alemães, um grupo da Filadélfia, todos visitando a Vila Belmiro e visitando o Memorial das Conquistas. Né? E vários grupos. E eu sabia que a maior parte deles eram grupos que estavam em navios, né, naquele final de semana e que estavam visitando. Mas eu comecei a observar os grupos como um todo. E um deles me chamou a atenção em particular, porque eu vi que tinha um cara de brasileiros. E eu perguntei para o rapaz, falei, vocês estão em algum navio? Ele falou, não, nós somos de Fortaleza, viemos num grupo para Santos para passar uns dias em Santos. E não era um turista de navio que passou por aqui e que desceu em terra. Ele saiu de Fortaleza, esse grupo, para vir fazer turismo em Santos. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, que eu acho que essa história do Museu Pelé, eu já falei isso no outro programa, é uma dívida que o Brasil tem com o Pelé. Isso é uma dívida. E se recordarem, lá atrás o Luiz vai lembrar disso, porque já estava envolvido nessa área, quase foi para o Rio de Janeiro. Quase, viu, Rogério? Foi lá oferecer uma área, pode vir, entendeu? O Pelé que bateu um pouco o pé que não queria, mas é uma dívida que o Brasil, seja em que esfera for, tem com o rei do futebol. Se nós imaginarmos, e quem conhece aí, a importância do Pelé no mundo, né, que foi até hoje. Então é assim, nós não temos nada. Outro dia criticaram o governador porque ele investiu 3 milhões de reais, né, que ele liberou para o museu. E não, porque o dinheiro não sei o quê. Está certo, governador. É uma dívida que o Estado de São Paulo tem também com o Pelé. Então a minha preocupação é assim, o Museu Pelé vai sair perfeito, ele tem um objetivo claro, é uma parceria público-privada, vai entrar todo mundo, muito bem. A partir daí, a minha preocupação, viu, Rogério, é diferente. Quando eu falei da Copa, é perguntar o seguinte, tem um estádio que é lá no meio do mato, que eu não sei onde é que é, acho que é Amazônia, onde Amazonas. Tem 3 tribos de ida e volta, e um estádio maravilhoso. Eu gostaria de saber o seguinte, o que é que vai ser feito com isso? Qual é o plano de ocupação do rescaldo da Copa? Por isso eu critico a participação do governo. Por isso eu critico que, se aquilo é um evento particular, eu tenho que ter um plano de ocupação pós-Copa. Só isso. Não sou contrário à parceria público-privada, a investimento do governo em
como o Luiz diz, em grandes eventos aí, que tem interesse turístico para a região, não sou contra, não. Eu quero saber só o que vai fazer. Vamos fazer um levantamento da África do Sul, para ver o que ficou de para bom. ver o que ficou de bom lá, depois da Copa. Olha, só uma observação importante que as pessoas desconhecem em relação ao Museu Pelé, é o seguinte: o prédio majestosamente restaurado e que consumiu a grande maioria dos recursos, né? Aquele prédio é da prefeitura, é, portanto, patrimônio santista, e o museu como um todo, as instalações, tudo mais, são e continuarão sendo do poder público, da prefeitura, né? Independente da sua gestão, né? Que é uma coisa mais especializada, mas agora não é um dinheiro que esteja se dando, que as esferas de governo estejam dando para uma empresa privada, nada disso. Tudo investimento feito no patrimônio do santista. Então, eu vou falar 3 coisas. Primeiro, essa questão do dinheiro, o que a gente vai ter que ficar atento é só se o dinheiro foi bem administrado, pois se o dinheiro é público, ele tem que prestar contas. Perfeito. Segundo, a questão do Museu Pelé no Rio de Janeiro. Pelé é patrimônio daqui da cidade de Santos. Então, não teria lógica, não teria a fama que a gente espera que esse museu tenha se não fosse aqui na cidade onde ele teve a sua fama. E terceiro, em relação ao Iberê falou, vou fazer até uma defesa aqui do governo federal, eu vou trazer um princípio de direito. Quando você vai interpretar a norma, você não faz a hermenêutica em cima pontualmente no literal do artigo, você tem que fazer uma interpretação sistemática. No conjunto, o governo federal, alguma coisa ele vai perder, mas por um bem maior. Você sacrifica um bem menor em função de você alcançar um bem maior. Vamos então para o nosso segundo intervalo, já voltamos com o nosso painel regional debates. É rápido. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso painel regional debates, é o terceiro bloco, com a participação importante do Luiz Guimarães, secretário de Turismo de Santos, nosso professor Iberê, e ainda o Manuel Rogério também, que tem aí agora o seu espaço aberto para falar aí sobre... O que você quer falar, Rogério? Anvisa, diga lá. O que está te preocupando tanto aí? Nós estamos falando aqui de serviço público, nós estamos falando aqui de eventos no país, e eu quero falar da deficiência do serviço público, que vai na contramão do que demanda a nossa Constituição. A nossa Constituição, ela determina, isso foi uma emenda constitucional que foi inserida no texto da nossa Carta Maior, dizendo que o serviço prestado da administração ao administrado, ele tem que ser eficiente, ele tem que ter a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, e ele tem que ser eficiente, ou seja, nós que somos administrados, que pagamos os nossos tributos, a gente tem que ter a eficiência. Quando a gente fala nós, a gente tem que pensar, como eu te falei, o Iberê, não pontualmente caso a caso, mas no sentido da coletividade. O que está acontecendo hoje aqui no Porto de Santos? Falo Porto de Santos por quê? Porque hoje eu sei que o tema é turismo, mas eu não posso fugir disso aí, também porque tem a questão dos navios transatlânticos que passam por aqui. Eu não quero criticar aqui os funcionários da Anvisa, que fazem um esforço descomunal, que estão sem tirar férias. Eu quero criticar aqui a falta de investimento nesse setor. Ou seja, não tem uma estrutura física suficiente, não tem pessoal para trabalhar. O que acontece, Voturão? A gente está falando de crescimento, de problema de logística, problema de custo que se agrega ao produto. O Brasil, ele não consegue o suficiente para alimentar toda a sua população. Então, ele importa alimento. Tanto é que esse alimento que ele importa, ele é desonerado de obrigações. PIS, CONFINS, ele é desonerado. ICMS tem vantagem de alíquota. E ainda o imposto de importação, a alíquota é bem menor do que você trazer um produto manufaturado. Então, você vai trazer alimento para você alimentar a população. Isso tem um destaque da Anvisa, tem que passar pela Anvisa. O que acontece? A Anvisa não tem gente suficiente para isso, a não ser quando vem uma força-tarefa. E isso agrega mais custo. Por quê? A título de exemplo, um container com um determinado produto, em que ele pagaria de imposto de importação R$5.000, ele vai pagar 13 mil de armazenagem. De 5 para 13? De 5 para 13. Ou seja,
Por quê? Porque esse alimento tem que vir em container reef, que é aqueles refrigerados. Quando ele ficar armazenado, ele tem que ter energia elétrica. Isso também não é culpa do terminal, porque o terminal ele tem a demanda dele, ele tem o custo dele. Isso é culpa da fiscalização, não do pessoal da fiscalização, mas do serviço de fiscalização por falta do investimento federal. Isso acaba entrando naquele famoso história do custo Brasil. Custo Brasil, é isso que é o custo Brasil. É isso que o nome do Brasil lá fora fica manchado. Por isso até que a gente tem que fazer eventos dessa natureza, Copa do Mundo, tem que fazer eventos de natureza de turismo, porque, na verdade, o resto, o custo Brasil é muito alto e o nosso nome fica manchado lá fora. Cosme da Areia Branca, né, abrindo espaço para o telespectador, refere-se aqui ao Iberê. Iberê, você não sabe que o atual governo federal gosta de investir dinheiro público para eles lavarem a parte do roubo, deixando a saúde, a educação e as estradas do país no caos? Isso é uma questão, opinião, eu repito, claro, do telespectador, né? Aí, ó, parabéns, hein, Cosme? Eu estou contigo e não abro. Eu acho que é isso Assinando mesmo. embaixo? Eu assino embaixo. Eu acho que é isso que eu estou querendo discutir aqui. Fica muito bom. As contas do Pan-Americano ainda não fecharam, viu, Luiz? Você sabe disso, né? Que todas as obras feitas lá... 2007. Que iam custar não sei quantos milhões, quando fecharam lá, fizeram a soma, viu, seu Cosme? Deu não sei quantos, 10 vezes mais os milhões e ficou por isso mesmo. Quer dizer, este é o Brasil que preocupa. Então, fazer Copa, aí ele está dizendo assim, o custo do Brasil. O Brasil importa, não sei se vocês sabem, o Brasil é um dos países mais fechados economicamente na globalização comercial. É um dos países que tem a maior dificuldade de internacionalizar o seu comércio. Então, eu fico um pouco preocupado com essa história de muito foguetório e pouca coisa no concreto. Nós temos uma dificuldade ímpar de negociar. Nós temos uma dificuldade ímpar de se inserir num mundo globalizado. Então, trazer turista, muito bem, parabéns, tal. Eu fico assim, chateado quando eu levanto o problema. Por que nós vamos gastar tanto na Copa, tanto, se nós não sabemos o que é que vai resultar da Copa e se esse dinheiro não poderia ter sido muito mais bem aplicado? Não sou contra a Copa, não, entendeu? Não sou contra. Não vou me comparar ao Luiz Guimarães, que foi um dos maiores centroavantes que eu vi jogar aqui na praia, entendeu? Mas... eu quero fotos e documentos. Eu não sou contra a Copa, Exige. não, entendeu? Mas eu acho que o Brasil tem outras prioridades e não vai ser no turismo só que nós vamos resolver o Brasil. Em outros programas eu tenho firmado essa tese, que o principal do poder público, a gente está falando aí de neoliberalismo ou o Estado intervencionista, modelo de governo, o principal seria os serviços essenciais, prestar os serviços essenciais. Agora, eu estou vencido nisso aí, por quê? Eu fui convencido de que você precisa estruturar num todo. Então você não pode pensar isoladamente só naquele tipo de serviço. E o que acontece é isso. A Copa do Mundo veio para trazer riqueza para o país. Eu digo porque quando você está viajando em outro país, o empresário, quando ele está em outro lugar, onde ele está pensando em negócio. E se ele está aqui no Brasil, ainda que ele esteja para a Copa, não é 24 horas de futebol, é claro que não. Não é todo dia jogo, ele já está olhando porque o empresário não perde tempo. Tudo que ele vê negócio. E se o Brasil souber trazer isso para a questão econômica, para a questão de relações de comércio exterior, isso vai ser vantagem para o Brasil. Agora, isso tudo é nós que vamos ter que fazer, cada um fazer a sua parte, e o governo, o Iberê, eu acho que o investimento foi feito. O que a gente precisa ver é se o gasto público se não foi dinheiro pelo ralo, se não foi dinheiro desviado. É isso que a gente precisa ver, porque o dinheiro é público. Claro. Agora, o resto, aí é modelo de governo, aí é questão de plano de governo. Tem governo que vai privilegiar isso, tem governo que vai privilegiar aquilo. Aí a gente nunca sabe quem está certo. Às vezes a gente até pensa que está certo e está errado. Para você mesmo, Rogério, o Valdomiro se refere aí a você, né? Diz que você tem absoluta razão. Quando afirma que as obras para a Copa, Olimpíadas e Jogos Regionais, que a comunidade quer, o grande problema está em velhas elites e interesses políticos que dificultam e não pensam no país e na nação. Bom, basicamente você já respondeu aí ao
ao telespectador, não é? Com essa avaliação que você fez aí, dizendo que cada governo tem aí a sua linha, enfim, o que a gente precisa realmente, né, Luiz, realmente acompanhar, fiscalizar, para que o investimento feito pelo Estado, pela União e pelo município sejam bem aplicados, né? Basicamente é isso. O Uriel Vilas Boas, mais uma vez com a gente, diz assim: o turista que vem para a Copa do Mundo não vai ficar apenas em Santos e Guarujá. O Condesb está preparando um programa regional em relação a isso. Você tem alguma informação sobre essa situação toda aí, meu caro Luiz Guimarães? Eu estava sentindo falta do Uriel. Do Uriel? O Uriel é o santista que mais participa de todas essas discussões. 100% antenado. 100%. Plugado. Uriel, sim e não. Tem havido sim uma preocupação regional. Hoje, por exemplo, esse evento que tivemos, ele estavam presentes representantes de 7 prefeituras, né? Nós temos conversado muito no âmbito do Santos Região Convention and Visitors Bureau, juntamente com o SEBRAE. Na Câmara Especial da Copa, do Condesb, nós também discutimos essas questões. Não há assim, nenhum grande plano ou nada concreto em relação a essa questão da Copa, mas há já muito entendimento, muita conversa. Eu vou lhe dar um exemplo. A questão do selo, para que uma van que entrou por uma cidade possa passar para outras cidades. Isso é um trabalho que a gente está fazendo junto ao governo do Estado. Vou dar outro exemplo. Ainda hoje eu conversava com o secretário de Turismo de Praia Grande. Nós estamos montando no Santos Região Convention Bureau uma central de hospitalidade, né? Então é importante que Praia Grande cadastre todas as colônias de férias, todas as pousadas nesse banco, porque nós teremos realmente uma movimentação pelas várias cidades da Baixada. Perfeito. E esperamos que haja aí, não é, um relacionamento. Eu só queria fácil, fazer, né, por favor, 2 comentários a respeito ainda desse tema. O primeiro é o seguinte: eu não tenho dúvida de que nós teremos aí pelo menos 10 mil turistas estrangeiros em algum momento passando por Santos ou pela Baixada, né? Nesse período de junho a julho, né? De junho até um a pouquinho julho. antes, né? Maio, junho. Exatamente. Eu não tenho dúvida disso. Agora, também a gente não pode alimentar falsas expectativas. Quando eu falo, por exemplo, que virão aí mais de 20 mil torcedores mexicanos, né? Não é que os 20 mil turistas mexicanos ficarão em Santos. O turista da Copa, isso é importante todo mundo ter claro, é um turista diferenciado que aproveita o pretexto da Copa para viajar, para conhecer várias cidades, né? E a tendência maior dele é assistir os jogos da sua seleção. Então, por exemplo, no caso, se o México vai jogar em Fortaleza, em Recife, em Natal, nessa primeira fase, né, muitos turistas mexicanos estarão concentrados nessas 3 cidades, né? Agora, é claro que há uma parcela de torcedores que gostam de estar junto da sua seleção. Então, uma parte deles estarão em Santos, né? Mas não é que nós vamos ter aí 50, 100 mil turistas estrangeiros todos acampados aí nas ruas da cidade. Uma outra questão que eu queria colocar rapidamente, por favor, aproveitando o gancho da Anvisa que o Rogério se referiu, alertar a todos o seguinte: entre as inúmeras preocupações que nós temos, existe a questão aí vacinal, né, e da vigilância sanitária. A questão da segurança alimentar nos restaurantes, nos hotéis. A vigilância sanitária da Secretaria de Saúde está fazendo um trabalho muito forte nessa questão, dando todas as orientações, treinamentos e se dispondo a ir a todos os shopping centers, a todos os ambientes onde exista contato com o turista, com o público estrangeiro especialmente, para fazer o protocolo vacinal, vacinar as pessoas, né? Porque tudo que é bom também tem um lado ruim. Só para esclarecer, a Anvisa que eu falo é a Anvisa do governo federal, até porque a de Santos é Cevisa. Né? Não, sim, não, é que eu só estou aproveitando o gancho, porque essa é uma orientação da Anvisa, né, para todos os municípios que atentem a essa questão, né? Quando você tem aí uma movimentação muito grande de pessoas de vários cantos do mundo, a gente tem que ter uma preocupação
em relação à saúde dos visitantes, mas também em relação à saúde da nossa gente. Sem dúvida. Então todos os funcionários de lojas, de restaurantes, devem fazer o protocolo vacinal gratuitamente e, portanto, podem entrar em contato com a vigilância sanitária. Só para aproveitar aqui esse foro de discussão, por secretário de Turismo, não esquecer, são 10 mil turistas andando pela cidade de Santos e vendo a questão do Alegre Assento como está em estado de abandono. Só para não esquecer. Então, vamos aproveitar e fechar então com a questão do Alegre Assento, né? Deixar essa coisa aí para um debate futuro, quem sabe segunda-feira com o prefeito aqui, né? O Rogério pode aprofundar isso também, né? Vamos encerrando aqui o painel Debates. Luiz, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado por aceitar o convite da gente, meio no atropelo, mas pela sua colaboração importante. Até uma próxima, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Iberê. Obrigado ao nosso painel Rogério, a você que nos acompanhou. O painel Debates volta segunda-feira, sempre 1h30 da tarde, reprise às 20 horas e às 22 na sequência do programa JB, o painel regional. Tchau, obrigado.